irmãos, minhas queridas irmãs, estamos aqui mais um domingo, reunidos para meditarmos sobre a Palavra de Deus, sobre o Santo Evangelho, e neste domingo nós celebramos o terceiro domingo da Páscoa, o domingo do encontro com o Senhor. Como todos os domingos, nos encontramos na alegria, na graça do Senhor, na sua igreja, na sua casa. Por isso nós somos convidados hoje a meditarmos mais uma vez, neste domingo, dia 15 de abril de 2018, a meditarmos sobre a Palavra de Deus, a meditarmos sobre a Palavra do Autor da vida. Jesus é o Autor da vida. Esse é o nosso tema de hoje, falar sobre Jesus, o Autor da nossa vida. E para nós iniciarmos esta breve reflexão deste domingo, nós queremos ouvir a palavra de Deus do terceiro domingo da Páscoa. Está no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, versículos de 35 ao 48. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vedes minhas mãos e meus pés? Sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei, quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, eu te convido nesta manhã, eu te convido neste domingo, eu te convido neste momento, seja manhã, tarde ou noite, dependendo do horário que você vai estar assistindo esse vídeo, que você vai estar assim ouvindo esta reflexão da Palavra de Deus, do Santo Evangelho, desse terceiro domingo da Páscoa. E nós observamos mais uma vez que as aparições de Jesus, elas continuam na vida dos discípulos. Jesus continua aparecendo para eles, Jesus continua fortalecendo a fé deles, e Jesus continua dizendo: "A paz esteja convosco." Jesus fez a mesma saudação. E se vocês observaram bem, no Evangelho de semana passada, que nós refletimos também no segundo domingo da Páscoa, Jesus apareceu no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Mas nós podemos perceber que aqueles discípulos, eles estavam amedrontados, eles estavam num lugar fechado, eles estavam preocupados com toda a situação do que tinha acontecido. No Evangelho de hoje, eles estavam surpresos e felizes. Eles não estavam mais amedrontados, porque Jesus já tinha soprado sobre eles e tinha dito: "Recebei o Espírito Santo." Por isso, meu irmão, eu e você, nós não podemos continuar amedrontados. Nós não podemos continuar pensando
que Jesus não ressuscitou. Nós não podemos ficar pensando que Jesus não está conosco ou não está nos acompanhando, porque a prova disso é no evangelho que nós ouvimos hoje, neste evangelho tão importante para a nossa fé, tão importante para a nossa vida cristã, para a nossa vida de católicos, para a nossa vida de batizados, seja você católico, seja você evangélico, seja qual for a sua religião, mas o importante para nós aqui é ouvirmos a palavra de Deus, é se esforçarmos para colocar em prática esta mesma palavra de Deus. E para nós entendermos bem o evangelho de hoje, nós temos que entender por que aqueles discípulos de Emaús estavam contando para os outros tudo o que tinha acontecido no caminho. Aqueles 2 discípulos, preocupados, com medo, eles saíram para Emaús. E no caminho apareceu um homem para eles, era Jesus, e começou a conversar com eles naquele momento ali, e eles só compreenderam que era Jesus quando Jesus partiu o pão. Ao partir o pão, naquele momento, eles compreenderam que era Jesus. Eles disseram, nosso coração começou a arder, porque eles entenderam que era Jesus que caminhava com eles. Quantas vezes Jesus está do meu lado? Quantas vezes Jesus está à minha frente? Quantas vezes Jesus está me conduzindo e eu fecho os olhos, como aqueles discípulos de Emaús? Quantas vezes Jesus está à sua frente? Jesus está lhe conduzindo e você fecha os olhos, como os discípulos de Emaús. Mas quando Jesus partiu o pão, eles compreenderam, eles entenderam que era Jesus. Assim que neste dia, neste domingo, 15 de abril de 2018, Jesus parta o pão para você. Jesus parta o pão na sua vida para você abrir os seus olhos, para você abrir a sua mente, para você sentir a graça e o amor do autor da vida. Jesus é o autor da vida. Como a primeira leitura nos lembra hoje, também a segunda leitura, como São João vai falar para nós deste autor da vida. E quando os discípulos de Emaús estavam contando para os outros tudo isso que tinha acontecido no caminho de Emaús, foi naquele momento ali que Jesus apareceu. Jesus disse, a paz esteja convosco. A princípio eles ficaram com medo e Jesus disse, vejam, um fantasma não tem carne e osso. E Jesus mesmo assim, percebendo que eles ainda estavam com medo, surpresos, assustados, Jesus disse assim, preparai um peixe. Jesus mandou preparar aquele peixe para comer com eles, para que eles pudessem ver que de fato era Jesus, que verdadeiramente era o Filho de Deus que estava ali naquele momento. Mas para chegar àquele momento da ressurreição, Jesus passou pela cruz. Para chegar naquele momento de glória, para chegar naquele momento de Jesus dizer, a paz esteja convosco, para chegar em todo esse momento, Jesus passou pela cruz. O autor da vida passou pela cruz, foi crucificado. E nós podemos olhar que grandioso amor e fidelidade Deus tem por nós. Imagine você que é pai, imagine você que é mãe agora, você entregar o seu único filho. Você só tem um filho e você entrega o seu filho para morrer por amor. Imagine só como vocês iriam se sentir. O amor de Deus foi tão grande por nós, pela humanidade. A fidelidade de Deus foi tão grande pela humanidade que Ele entregou o seu Filho Jesus. Não há maior prova de amor do que dar a vida pelos amigos, pelos irmãos. E foi exatamente isso que Deus fez, enviou o seu Filho Jesus para a terra. Permitiu que Jesus morresse pregado numa cruz, mas que ressuscitasse no terceiro dia, como estamos celebrando com muita alegria, esses dias da festa, esses dias, esse período pascal, durante 50 dias celebrando esta grande alegria, até o dia do Pentecostes, até o dia de celebrarmos com a igreja esse reavivamento do Espírito Santo, esse reavivamento da nossa fé. Mas para celebrarmos este grande dia de Pentecostes, precisamos estar preparados, precisamos nos preparar a cada domingo, através da Santa Missa, da Palavra de Deus, precisamos nos preparar diariamente para esse encontro com Jesus, o autor da vida.
E para nós, meu irmão, minha irmã, para nós continuarmos acreditando em Jesus, para nós termos um amor maior pelo autor da vida, para nós agradecermos a Deus por tantas graças, por tantas bênçãos, por tantas coisas boas que Ele nos dá, nos concede, nós devemos pensar nesta manhã em 3 coisas. Primeiro, para sermos felizes, para sermos curados, para vivermos a nossa fé, a primeira coisa que nós precisamos é crer, acreditar no autor da vida, acreditar em Jesus que foi enviado para a terra pelo autor da vida e foi o autor da vida, porque morreu pregado na cruz para nos dar a salvação, para nos dar a vida. Então a primeira coisa que um cristão de verdade, um cristão autêntico, um cristão que vive a sua fé, um cristão batizado, alguém que participa da missa, alguém que participa do culto, alguém que quer ter um encontro verdadeiro com Jesus, a primeira coisa que ele tem que fazer é acreditar no autor da vida. Acreditar no autor da vida. A segunda coisa que nós devemos fazer é meditarmos na palavra de Deus. É fazermos com que a palavra de Deus ela se faça presente na minha vida no dia a dia. Mas para ler a palavra de Deus, para compreender a palavra de Deus, para colocar em prática a palavra de Deus, primeiro eu vou ter que crer, que é acreditar no autor da vida. Segundo, eu vou acreditar na palavra de Deus, eu vou amar a palavra de Deus e vou fazer com que ela faça parte da minha vida. E a terceira coisa que nós devemos fazer é viver esta fidelidade ao amor. É viver esta fidelidade a Deus, que é amor. Nós devemos viver essas 3 coisas no dia a dia. E a terceira e mais importante também é crer em Jesus Cristo. É crer no Filho de Deus e é saber que Jesus, Ele é o autor da vida. Que Jesus morreu e que ressuscitou. E para resumir, para nós, hoje, o que é que nós devemos guardar para a semana? O que é que nós devemos fazer a partir de hoje, durante esta semana, para podermos estar cada vez mais próximos de Deus? As 3 coisas que eu falei para vocês, então, resumido. Primeiro, nós temos que acreditar no autor da vida. Primeiro, temos que acreditar em Deus e em seu Filho Jesus Cristo. Segundo, nós temos que amar a palavra de Deus e colocar em prática. E terceiro, nós temos que acreditar que Jesus morreu, mas que ressuscitou. Se você, meu irmão, minha irmã, neste domingo, neste dia 15 de abril de 2018, neste terceiro domingo da Páscoa, se você durante esta semana colocar em prática estas 3 coisas, eu tenho certeza que você será um homem feliz, que você será uma mulher feliz, que você será um homem ou uma mulher abençoado e abençoada por Deus, por acreditar